Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez para refletirmos, pensarmos sobre um tema que venha nos dar força, segurança, tranquilidade e paz ao coração, ânimo, motivação para a gente vencer os desafios da nossa vida. A gente sabe que os evangélicos não têm confessionário, não é isso? Mas isso não significa que nós não temos a prática da confissão, não é verdade? A Bíblia também fala disso aí, né? Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente possa sarar, para que a gente possa se curar das nossas dificuldades e problemas que nós temos. E eu quero começar hoje exatamente fazendo uma confissão aos irmãos. Não tem jeito. Por mais que eu tente me disciplinar, Aninha, por mais que eu tente me disciplinar, eu não consigo, de jeito nenhum, ler um livro de cada vez. Eu sempre estou lendo mais de um livro de cada vez. Isso é uma indisciplina que eu tenho. E às vezes eu deixo até os livros pelo meio do caminho, pego um outro que eu acho mais interessante, vou mais adiante e assim por diante. Eu estou tentando ler 2 livros nesse instante. Um deles se chama Essencialismo, que fala justamente da gente tentar reduzir o máximo possível as coisas na nossa vida ao essencial, àquilo que é o essencial. E o outro se chama Intensa e Envolvente, que é um livro sobre igrejas urbanas, né? Igrejas que são colocadas, que estão localizadas dentro de cidades, né? Como a nossa aqui em Recife. Mas, entre as pilhas de livros que eu tenho lá para ler essa semana, para ler assim, né, na fila de espera, para ler junto depois que os outros aparecerem. Eis que meus olhos passam por aquela pilha de livro, e aí eu me fixo nesse daqui, chamado E aí, Medo? Né? E aí, Medo? É uma pergunta, que foi resultado de um projeto que a autora fez, de passar 100 dias sem medo. Foi legal a ideia dela. 100 dias sem medo. Ou seja, ela tinha que vencer um medo a cada dia, durante 100 dias. E o último medo era o medo de fazer uma palestra. Mas eis que meus olhos passam por esse livro que eu já comprei e deixei lá na fila de espera. E aí, naquela folheada aleatória, você abre numa página, né? E alguma coisa lhe chama a atenção. Neste caso aqui, foi na página 154, e o que me chamou a atenção foi uma frase dela que dizia assim: preste bem atenção, irmãos. O universo nem sempre responde às orações, mas sim às ações. Vou repetir para poder entrar na cabecinha da gente, né, e se fixar mais. Olha bem, presta atenção. O universo, a gente pode trocar a palavra universo por Deus aqui, né, porque é uma expressão dela. A gente poderia dizer assim: Deus nem sempre responde às orações, mas sim às nossas ações, as ações que nós temos no dia a dia. Ela conclui dizendo assim: se você quer realmente uma coisa, vá em busca, vá atrás, haja para que isso possa acontecer. E essa frase, ela, quando foi lida por mim, ela saltou a meus olhos a vida justamente de Neemias. Hoje nós vamos estar falando a nossa última mensagem, nossa última reflexão sobre o livro de Neemias. E a vida de Neemias foi exatamente percorrida nesses 2 caminhos. O caminho da oração e o caminho da ação. Ação e oração, oração e ação foi exatamente a vida de Neemias. Ou seja, se nós queremos uma vida coroada de êxito. E o que é êxito? Êxito é o resultado final. Êxito é a consequência última. Êxito é aquilo que nós levamos a cabo até o fim e que nos traz um resultado positivo no final das contas. Então, se nós queremos, ao final da nossa jornada, olharmos para trás e dizer assim: eu tive uma vida de êxito. Eu não estou dizendo que é uma vida milionária, né? Aliás, por sinal, essa semana, um sujeito com um cartão só
fez um jogo lá nos Estados Unidos e ganhou 7 bilhões de dólares, não é? 7 bilhões de dólares é muito dinheiro, dá não sei quantos milhões de reais, não é? Enfim, eu não estou falando de chegar no final da vida da gente e dizer assim, a minha vida foi exitosa porque eu me tornei rico. Eu chego no final da minha vida e digo, minha vida foi exitosa porque eu me tornei famoso. Não. Mas se nós queremos olhar para trás de nossa vida e dizer assim, não, a minha vida realmente é uma coisa que me deu êxito. Eu me sinto feliz. O resultado dela foi um resultado que eu me sinto plenamente satisfatório com isso. E principalmente Deus se sente satisfeito com o resultado da minha vida. Então, a gente precisa percorrer esses dois caminhos. O exemplo de nosso amigo Neemias lá no passado. A frase da Michelle Poller, agora no presente, me diz exatamente isso. Só existe 2 caminhos para a nossa felicidade final, que é a oração e a ação. A ação e a oração. Se você quer conseguir qualquer coisa na sua vida, você depende dessas 2 coisas. Você depende de orar, em primeiro lugar, e você depende de agir, em segundo lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias, capítulo 1, e nós vamos hoje dar uma percorrida bem grande em Neemias, vamos até o capítulo 13, mas evidentemente saltando textos. Neemias 1, a partir do verso 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Ananim, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. E então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu vi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí vamos pular para o versículo 11. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E neste tempo eu era copeiro do rei, diz Neemias. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua graça, por teu amor para conosco. Muito obrigado pela honra de pregar a tua palavra mais uma vez. Me usa como instrumento em tuas mãos, para que nós possamos ouvir a tua voz. Que esse ambiente, esse espaço aqui, se encha do teu divino Espírito Santo. Que ele seja o nosso verdadeiro ensinador, aquele que vai ministrar. Que essa palavra não seja tida como minha, mas como tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro ponto que nós queremos destacar desse texto aqui é o seguinte: Neemias, da preocupação à oração. Neemias, da preocupação à oração. Neste capítulo 1, nós vemos um comportamento de Neemias que vai nos responder a uma pergunta muito séria. Por que é que nós oramos uns pelos outros? Por que é que nós oramos uns pelos outros? Há pelo menos 4 motivos. Primeiro, porque a gente se interessa pelo outro, não é assim? Se eu não estiver interessado no outro, no problema do outro, na dificuldade do outro, não vou orar por esse outro. Segundo, porque nós nos preocupamos com o outro. Justo? A gente pode até se interessar, mas se a gente não se preocupar, também não vai adiantar de nada. Terceiro, também nós somos sensíveis a esse outro. Se nós nos interessarmos, nos preocuparmos, mas não tiver sensibilidade dentro da gente, também a gente não vai orar pelos outros. Em quarto lugar,
Porque nós somos empáticos, nós temos empatia por esse outro. Não basta ser apenas sensível, a gente precisa ser empático. Veja bem, nós nos tornamos sensíveis quando nós ouvimos coisas como essa. Essa é a ação de Neemias aqui. Neemias, ele se interessa, em outras palavras, Neemias estava numa boa como copeiro do rei, tá? Ele não estava passando mal, não. A função dele era de risco, mas ele estava numa boa. Estava comendo do bom e do melhor, no palácio, etc, etc. Mas ele se interessa. E quando vem o irmão dele, Ananim, de Jerusalém, ele pergunta assim, como é que estão as pessoas que sobreviveram ao exílio? Como é que estão os sobreviventes? É quase como se a gente perguntasse aqui agora, não é também, né? Como é que estão os sobreviventes da pandemia? Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Em que estado nós estamos? De que maneira nós estamos? Ele, nesse momento, pergunta, como é que está o pessoal lá em Jerusalém? Ele se interessa, ele se preocupa. Mas ele também mostra sensibilidade, porque a resposta a essa pergunta é exatamente essa. Eles estão vivendo em grande miséria. Você viu aqui? Ananim responde para ele, olha, o pessoal que está lá está vivendo em grande miséria. Segundo, o pessoal que está lá está em humilhação. Em grande miséria, em grande adversidade, calamidade. Estava lá o caos estabelecido em Jerusalém. Em humilhação é porque estava no estado de vexame, de vergonha. E também em ruínas. Em ruínas. Então, nessa hora que Neemias ouve isso, o aspecto sensibilidade dele aparece. E o texto diz que ele faz o quê? Ele se senta. Ele chora. E ele lamenta. 3 ações da sensibilidade. Quando nós temos sensibilidade à dor do outro, ao problema do outro, à miséria do outro, à dificuldade do outro, à adversidade do outro, à calamidade do outro, a gente às vezes senta e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Ou às vezes a gente chora. Em alguns momentos eu já vi Fátima chorando diante da televisão, diante de alguma coisa que é uma tragédia enorme, né? E às vezes isso não chega aos olhos também, as lágrimas. E a gente fica se lamentando, lamentando. Mas, todavia, porém, contudo, o texto aqui nos diz que Neemias fez isso por muito tempo. Presta atenção que a gente tem que ler. A gente tem que ler prestando atenção, né? Se a gente não presta atenção, a gente perde um bocado de coisa. O texto diz aqui que Neemias sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Por alguns dias e não mais do que isso. Olha o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Sentar, chorar e lamentar é um movimento passivo. Entendeu? Que a gente pode adotar como parte do nosso procedimento de elaborar o nosso luto na linguagem da psicologia. Quando a gente passa por uma tragédia, a gente senta, chora, lamenta, porque isso é parte do nosso luto. É parte do nosso processo de digerir as tragédias da vida, as dificuldades da vida. Mas, prestem bem atenção, não dá para a gente ficar por muito tempo sentado, chorando e lamentando. Não dá. Nananina, não. Nós precisamos, daí em diante, fazer o quê? Passar desse movimento passivo para um movimento ativo. E aí o texto nos diz que Neemias fez 3 coisas mais. Qual foram as coisas? Ele jejuou, ele orou e acrescente-se, ele se levantou. Sacou? Se ligou? Então não dá. Não dá. Não dá para ficar na primeira parte. A primeira parte é importante. Parte do nosso processo de elaboração do luto. Mas a gente precisa começar a agir daí em diante. Começar a fazer alguma coisa daí em diante. Sentar, chorar e lamentar é parte desse processo da vida, mas a gente precisa seguir à frente, seguir adiante. Porque não adianta ficar chorando o leite derramado, não adianta ficar, na verdade, lamentando o que já passou, porque já passou e não vai voltar atrás. Então é necessário que nós façamos alguma coisa. Então, jejuem,
Ore. É ativo isso. E levante-se e vá à frente. E siga a sua vida. Siga a sua vida. Siga a sua vida. Se permanecermos sentados, chorando, lamentando, nós não vamos fazer nada pelo outro que precisa da gente. Vamos? Não vamos. Se a ação de Neemias se resumisse a isso, ele não teria feito o que fez, não teria tido a vida exitosa que ele teve. De jeito nenhum. Então, se nós queremos dar sentido à nossa vida, nós não podemos ficar sentados, chorando, lamentando. Temos que jejuar, orar e seguir em frente. Correr, seguir a vida, daí em diante. Como é que você está? Como é que você está na sua vida hoje? Você está passando por um processo difícil, complicado? Você está dizendo assim, meu Deus do céu, eu só tenho vontade de sentar, chorar e lamentar. Eu só tenho vontade, na verdade, de ficar aqui prostrado em cima dessa cama. Eu só tenho vontade, na verdade, de não reagir. Não tenho nem vontade de levantar, tomar um banho e comer, muitas vezes. Levanto a pulso de manhã cedo. Vamos passar para o estilo Neemias de vida? Sentou? Chorou? Lamentou? Por alguns dias, tá? Por alguns dias. Daí em diante, ó. Perna para que te quero. Vamos fazer alguma coisa? Vamos jejuar? Vamos orar? Vamos levantar? Vamos correr atrás? Porque a vida não para. Então, a primeira lição que eu quero tirar desse texto para a gente é exatamente essa. Neemias é um cara que teve êxito na vida dele, no final da vida dele, porque ele passou da preocupação à oração. Entende? Ele passou da preocupação à oração, que é o outro extremo. Entende? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, segunda lição que nós podemos aprender dessa vida exitosa de Neemias é que Neemias ele foi também da preparação à oportunidade que chega. Ele saiu da preparação à oportunidade que chega. É o segundo ponto que a gente vai ver aqui. Capítulo 2. Vá comigo agora no capítulo 2. A partir do versículo de número 2, que diz assim: Então o rei me disse, por que o teu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com medo, diz Neemias, e lhe respondi, que viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste e o meu rosto com o meu semblante entristecido, se a cidade onde estão sepultados meus pais ainda está em ruínas e os seus portões foram queimados? Então o rei me disse, o que é que você está me pedindo agora? O que é que você me pede agora? Então o quê? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do teu agrado, se este teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E aí vai seguir essa conversa dele até chegar no finalzinho do versículo 8, onde a gente lê assim, e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo. Amém. Olha só, entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, se passam de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. No capítulo 1 nós estamos no mês de novembro, dezembro. No capítulo 2 nós estamos mais ou menos em março, abril. Março, abril. Esses 3, 4 meses foram meses de preparação para Neemias, de planejamento para Neemias, de busca de informações para Neemias, de introspecção para Neemias, de pensamentos sobre pensamentos para Neemias, de responder a pergunta, o que é que eu posso fazer? Eu me entristeci, sentei, chorei, lamentei, jejuei, orei, me levantei para fazer as minhas coisas do dia a dia. Tá, mas
Cadê a oportunidade? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o que eu penso de fazer, o que eu quero fazer? Como é que eu vou alcançar aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração efetivamente? Então, esses 3 ou 4 meses foram meses de preparação e de espera para Neemias. Preparação e espera naquele instante ali. Até que se ouve essa maravilhosa pergunta do rei. Por que é que a sua face está triste? Você não está doente, eu sei que isso deve ser tristeza do seu coração. Deve ser algum problema que está dentro do seu coração. E aí vem a pergunta do rei. O que é que você me pede agora? Agora sim, agora sim. Era isso que Neemias estava esperando ouvir. Era esse instante que Neemias esperava chegar. O rei olhar para ele e dizer assim, o que é que você me pede agora? E aí nesse momento, agora sim, agora vai, chegou a oportunidade. O que é que eu posso fazer? O que é que Neemias faz logo? O que é que Neemias faz? Foi o que a gente leu agora? Não. Numa fração de segundos, quando o rei diz assim, o que é que você me pede agora? Aí o texto diz aí, então eu orei ao meu Deus do céu. Diferente da primeira oração do capítulo 1, que é uma oração grande, vocês vão ler aí, é grande. Essa oração aqui, ela é fração de segundos, entendeu? Esse é aquele momento que a gente firma o pensamento de Deus e é uma oração. Essa oração não tem palavras, essa oração é silenciosa, essa oração é simples, essa oração é assim, o que é que você quer que eu lhe dê? Aí você, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Entendeu? Só no pensamento. Só que Neemias, ele já estava se preparando há 3 meses, entendeu? Ele já tinha um discurso pronto. Ele já tinha uma palavra certa. Perceba que todo o texto aí é na condicional. O rei diz assim, o que é que você me pede agora? Ele, na fração de segundo, ora a Deus, muito obrigado Deus, chegou a hora, chegou o momento, me orienta aqui agora, para que eu diga tudo direitinho do jeito que eu pensei. Aí ele vai dizer, se e somente se for do teu agrado, se o teu servo achou graça diante dos teus olhos, então me envia. Uma oração na base da condicional e uma oração na base da um discurso na base da condicional e um discurso na base da humildade. Mesmo ele sabendo que Deus estava com ele. Ele vai dizer sempre, olha, se você quiser, se for dessa maneira, Neemias estava preparado para esse instante. E entenda bem também o seguinte, necessariamente Deus não precisa fazer um milagre a cada oração da respondida da gente, não, né? A gente tem que fazer a parte da gente também, né? A gente ora a Deus, pede a oportunidade, mas a gente também se prepara, entende? Se prepara. Ah, eu quero ser médico. Maravilha, vou pedir a Deus que me abençoe, porque eu quero passar no vestibular de medicina. Mas não estuda não, desgraça, para tu ver. Fica dormindo até 10, 11 horas do dia, todo dia. Queima as pestanas não, querido. Não dá. Milagres não caem do céu assim. Dessa forma, dessa maneira, não acontece. Entende? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me preparar. Eu preciso mostrar que estou em condições de saber aproveitar a oportunidade que vai me surgir na vida. Então vem essa oração sem palavras, essa oração instantânea, essa oração de segundos, e vem então
todo o arcabouço da preparação que Neemias já tinha tido anteriormente. Na oração, Neemias depende totalmente de Deus. Na preparação, Neemias depende totalmente dele mesmo, nesse instante. A oração é uma garantia, mas ela não descarta a necessidade de estarmos preparados para aproveitar as oportunidades que Deus vai providenciar que cheguem nas nossas vidas. A pergunta é aqui, você quer ter um final de vida que você olhe para trás e que você diga que essa sua vida foi exitosa, foi um êxito? Beleza. Ore, mas também haja. Ore, mas também se prepare para que isso possa acontecer na sua vida. A pergunta que agora aqui é a seguinte: qual é o teu grande sonho da tua vida? O que é que você quer alcançar na sua vida? Seja lá o que for. O que é que você consideraria nesse instante êxito? Pergunta é, está orando por isso? Sim ou não? Está buscando Deus em torno disso? Sim ou não? Mas a segunda pergunta é, você está se preparando para isso? Sim ou não? Você está fazendo as coisas necessárias para chegar a esse momento? Sim ou não? É por aí. O que é que você quer da vida hoje? Você quer chegar lá no final da sua vida, olhe sua vida agora lá no final, olhe para trás e diga assim: foi ali, foi exatamente ali naquele momento ali que a ficha caiu. Foi exatamente ali naquele momento que eu ouvi aquele pregador doido dizendo assim: não fique sentado chorando, lamentando, mas levante-se e vai fazer alguma coisa. Foi exatamente ali naquele momento que eu vi aquele cara dizer assim: não basta orar, tem que se preparar também, que mudou. Mudou. De modo que quando eu chegar lá, eu olhe para trás e diga: consegui. Deus me ajudou. E eu fiz o que eu tinha de fazer na minha vida. Entende? Ou seja, se a oportunidade bater a sua porta, realiza aqui comigo. A gente sempre diz assim: um dia a oportunidade vai bater na sua porta. Legal. Olha só. Se a oportunidade vem bater na minha porta, ela está do lado de fora, não é? Sim ou não? Sim. Se é ela que vem bater na minha porta, logo a oportunidade está do lado de fora. E eu estou do lado de dentro. E existe no meio uma porta. Você sabe qual é a chave que abre essa porta para que a oportunidade entre? São duas chaves: oração, preparação. Oração, preparação. A primeira chave é a oração. E a segunda chave é a preparação. E estas chaves estão na sua mão e não na mão da oportunidade que está do lado de fora da sua porta. Entendeu? Para ficar claro em relação ao que estamos dizendo aqui. Então, se a oportunidade bater a sua porta, é importante que você abra essa porta para que ela entre através da oração e da preparação. E Neemias fez isso. Neemias, ele se preparou, mas também, no último instante, quando a oportunidade, que queres que eu te faça, bateu a porta dele, ele abriu essa porta com a oração e com a preparação. Terceira e última coisa, terceira lição que nós queremos trabalhar nesse resumo final da vida de Neemias. E eu juro a você que eu estava conversando hoje com minha esposa e estava dizendo assim para ela, assim: Neemias vai me deixar saudade. Quanto eu aprendi com Neemias.
Foram 7 reflexões sobre Neemias. Como eu aprendi coisas sobre Neemias e como você vai aprender ainda nesse restante final aqui agora sobre esse homem. Vai me deixar saudade. E ele é um daqueles caras que, como a gente diz assim, né? Quando eu chegar no céu, né? Eu quero conversar com Neemias. Não, a partir desse estudo eu quero conversar com Neemias. E Neemias, cara, tu fosses o cara. Para aquele momento, para aquela hora, tu fosses fantástico. Tem gente que diz assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a fulano por que ele fez isso, porque fez aquilo. Não, é muita petulância isso, né? Você não vai perguntar nada a ninguém, mas bater um papo gostoso, você vai, né? Claro, um papo gostoso você vai. Primeira coisa, lembrando para vocês, Neemias, ele foi da preocupação até a oração. Depois ele foi da preparação até a oportunidade. E a terceira coisa é que daí em diante, a vida de Neemias foi sempre da oração à ação, da ação à oração, da oração à ação, da ação à oração. E simplesmente isso aqui. E aqui a gente vai ver todo o restante do livro de Neemias, mas de uma maneira muito mais abreviada, muito mais corrida possível, tá? Veja bem, ontem eu fiz uma coisa de maluco, de doido. Mas é aquelas coisas que Deus coloca no coração da gente, né? São as maluquices de Deus, né? E as maluquices de Deus têm sempre um propósito para cada um de nós, para a vida da gente. Sabe o que eu fiz ontem com o livro de Neemias? Eu simplesmente contei e registrei todos os verbos que se referem a ações de Neemias. No livro inteiro. No livro inteiro. No livro inteiro. Toda vez que Neemias diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu agi assim, eu agi assado, isso é representado por um verbo, não é assim? Corri, andei, pulei, brinquei, corri, eu peguei tudo que Neemias fez, tudo. Preste bem atenção. Em resumo, foi o seguinte, Neemias, olha só, presta atenção. Neemias foi um homem que se interessou, se preocupou, se sensibilizou, chorou, lamentou, se levantou e aproveitou a oportunidade e orou. Aquela oração que a gente viu, capítulo 2, versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Beleza? Fora aquela primeira oração do capítulo 1, todo o restante do livro de Neemias, ele é pontuado por uma oração pequena, curta, rápida, não tão grande quanto a do capítulo 1. E não é à toa que o livro de Neemias termina, o último versículo é uma oração dele. Começa com uma oração, termina com uma oração. Então, depois disso aí, e aqui foram 8 verbos já, Neemias foi um homem que chegou, inspecionou, discursou com o que estava no seu coração e orou. Não foi isso que ele fez? Chegou em Jerusalém, chegou de viagem, saiu de madrugada para inspecionar o que estava acontecendo. As muralhas derrubadas, as casas que não eram casas, eram frangalhos de casas. Saiu de madrugada e inspecionou tudo aquilo ali. Voltou para o seu lugar e fez um discurso às pessoas que estavam ali. Então eu digo porque ele chegou, inspecionou e discursou e orou. Capítulo 4, versículo 4. A oração dele diz, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. O pessoal estava começando a ironizar aquele texto que diz assim, vocês vão reconstruir o muro? Que muro? Se passar uma raposa em cima desse muro, ela vai derrubar esse muro. Aí é nessa hora que Neemias faz essa oração, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, ironizados. Depois disso, aí já vão 11 verbos. Depois disso, Neemias fez o quê? Planejou, criou estratégias,
trabalhou e orou mais uma vez. Entendeu? Mais uma vez orou. Ele planejou como deveria ser a construção. Uma família junto da outra, cada um construindo o seu pedaço de muro na frente da sua casa. Depois disso, quando eles vão ser atacados, ele elabora a estratégia de que, na verdade, essas pessoas deveriam ficar umas trabalhando e outra com as armas, com as espadas na mão, para que não fossem atacados de surpresa. É uma estratégia. E depois, ele mesmo também trabalhou no muro, como ele diz lá. Ele também construiu o muro e orou. Capítulo 4, versículo 4, está a oração dele. Ouve, ó nosso Deus. Aliás, capítulo 5, versículo 19. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que eu fiz para este povo. E de tudo que eu fiz para este povo. Depois disso, Neemias foi um homem que não desistiu, resistiu, não fugiu e orou. Entendeu? Lembra quando o pessoal começa a tentá-lo, dizer assim, vamos lá, vamos conversar, fazer capítulo 6, né? A gente pregou aqui capítulo 6. Vamos conversar. E aí eu preguei para vocês que a resistência é o muro da alma. E Neemias foi extremamente resistente. Então Neemias não desistiu, resistiu e não fugiu. E quando o cara disse para ele assim, ó, vem cá, vamos lá para dentro do templo se esconder, aí Neemias responde, e eu sou homem de fugir por um acaso? Não sou. Ele resistiu, ele não desistiu, ele não fugiu e ele orou. Capítulo 6, versículo 9. A oração diz assim, agora, pois, fortalece as minhas mãos, porque eu preciso segurar firme aqui a obra e eu não vou largar essa obra de jeito nenhum. Neemias foi um homem que não recebeu salário de governador, não comprou nenhuma terra, hospedou 150 homens em sua casa, bancou comida e bebida para essas pessoas, não usurpou o povo e orou. Onde é que está essa oração? Capítulo 6, versículo 14. Neemias diz assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate e da profetisa Noádia e dos profetas segundo as coisas que fizeram para nos amedrontar. Para nos amedrontar. Até aqui vão 22 verbos. Neemias foi um homem que se irritou, atirou móveis fora, recolocou os utensílios na casa de Deus, questionou os comportamentos, reuniu e restituiu os levitas ao templo e orou. Tem coisa que a gente precisa ler, tá? Então, abre a sua Bíblia aí no capítulo 13. 13. Capítulo 13, versículo 8. O que aconteceu depois da reconstrução dos muros? Aumenta só um pouquinho o meu microfone, eu quero um pouquinho de água também. Depois da reconstrução dos muros, Neemias ele tem que voltar até onde está o rei. Tem que voltar até onde está o rei. Esse tempo que ele passa fora, as coisas desandam mais uma vez em Jerusalém. Entende? E quando ele volta, o sumo sacerdote tinha dado parte do templo, uma sala do templo, para ser de Tobias, aquele inimigo de Neemias, que não queria que o muro fosse reconstruído. Aí sabe o que é que Neemias faz quando ele chega? Capítulo 13, versículo 8. Isso me deixou tão irritado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Me irritei a ponto de dizer assim, ó, que bagunça é essa aqui? Que bagunça é essa aqui? O que é que vocês estão pensando? Neemias fez aquilo que Jesus não fez, né?
Lembra? Jesus, quando chegou no templo, que viu o pessoal vendendo, comprando, não sei o quê, Jesus pegou o chicote e mandou ver. Neemias pegou, foi os móveis todinho que estavam lá dentro, e disse assim, que negócio é esse aqui? Jogou todos os móveis fora. Todos os móveis jogou fora. Mas não pense que Neemias fez só isso não, né? Então eu disse que Neemias se irritou, atirou os móveis fora, recolocou os utensílios da casa do Senhor, reuniu e restituiu os levitas ao templo e orou. Capítulo 13, versículo 14. Lembra-te de mim, meu Deus, não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Porque isso aqui que ele acaba de fazer foi um bem que ele fez ao templo, entendeu? Antes ele diz, olha, isso aqui é um bem que eu estou fazendo ao povo. Mas agora não, agora ele diz, isso aqui é um bem que eu estou fazendo ao templo. Eu estou limpando o templo. Fazendo uma limpeza geral aqui nesse instante. E aí, até agora 27 verbos. Neemias foi um homem que repreendeu, ordenou, determinou, ameaçou e mandou, e ainda orou. Vamos ver? Logo em seguida aí, versículo de número 21, diz assim, eu os repreendi e lhes disse, por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Está vendo os verbos? São verbos às vezes fortes, né? Neemias diz assim, olha, não adianta vocês ficarem aqui, porque não vai ter comércio no sábado não. O sábado é para descanso, entendeu? Então eu os repreendi, ordenei, determinei que os portões se fecham antes do pôr do sol na sexta-feira e só se abre depois, quando for já o domingo. Eu ameacei, viu o que ele diz aqui? E se vocês vierem de novo, eu vou usar a o quê? Força. Ou seja, o pau vai cantar, viu? Se vierem para cá, o pau vai cantar. Ele ameaçou. Daí em diante ninguém veio mais. E passaram a respeitar o sábado também. Passaram a respeitar o templo. Passaram a respeitar o sábado. E Neemias orou. Capítulo 13, versículo 22. Lembra-te de mim, meu Deus, tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Minha gente, fazer essas coisas que Neemias estava fazendo é desgastante ou não? Cansa ou não? A gente adquire muita inimizade com isso ou não? A gente não fica mal visto por muita gente ou não? Fica. Mas, até aqui vão 32 verbos. Mas ainda, Neemias contendeu, amaldiçoou, espancou, arrancou cabelo, expulsou e fez jurar. Você está dizendo assim, pastor, o senhor tem certeza disso? Isso está na Bíblia, pastor. Isso está na Bíblia, pastor. É por isso que eu estou dizendo assim, Neemias é inesquecível. Neemias é um cabra que a gente tem que dizer assim, eu preciso conhecer esse camarada. Esse cara foi uma bênção. Olha aí comigo. Ainda no capítulo 13, versículo de número 25, diz assim, eu os repreendi e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo que não mais fariam isso. É o caso dos casamentos mistos. Sabe o que é engraçado nesse texto? Nenhum comentarista que eu li, e eu olhei muito comentarista de Neemias, diz nada a respeito disso. Nenhum diz que ele largou a mão, espancou gente, e puxou cabelo, arrancou cabelo de gente. Nenhum se atreve a dar explicação sobre isso. Mas é isso que o texto aqui nos diz, não é?
É o dia de fúria. O dia de fúria de Neemias. Eu nunca tinha lido isso na minha vida, gente. Apesar de já ter lido a Bíblia inteira. Mas eu nunca tinha lido que ele tinha arrancado cabelo de gente. Mas às vezes você não tem vontade de arrancar cabelo de gente, também não tem? Ora, também, não, tem gente que a gente perde a paciência da vontade de espancar também, não dá? A gente só não faz isso porque lembra de Jesus Cristo, né? E a diplomacia de Jesus Cristo posteriormente, né? E o amor, claro, evidentemente. Mas Neemias contendeu, amaldiçoou, espancou, arrancou cabelo, expulsou gente, fez jurar que não iam mais fazer aquilo e orou. Capítulo 13, versículo 29. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. E Neemias fez isso tudo aqui, sem nenhum peso na consciência, viu? Sem nenhum melindre. Hoje é tudo assim, né? Tudo tem que ser no politicamente correto, né? Estou dizendo para os irmãos saindo daqui puxando o cabelo de ninguém não, tá? Mas que às vezes dá vontade de até puxar o cabelo da gente, dá, não dá? Dá, não é? E finalmente, o livro termina com uma oração. A oração, capítulo 13, versículo 31. Onde Neemias diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. É a última frase, é assim que Neemias se despede da história, é assim que Neemias desaparece na história do reino de Deus. Fazendo uma oração e dizendo: Deus, lembra-te de mim para o meu bem. Mas que homem maravilhoso, que homem fantástico. Enquanto eu fazia esse levantamento ontem, eu fiquei pensando quais são os verbos da minha vida. Quais são os verbos da sua vida? Quais são os verbos da sua vida? O que é que você tem feito para Deus? De Neemias a gente pode dizer aqui que ele fez tudo isso. Repreendeu, ordenou, amaldiçoou, ameaçou, mandou, contendeu, amaldiçoou, espancou, arrancou cabelo de gente, se irritou, atirou móveis, não recebeu salário nenhum, não usurpou ninguém, não fugiu, se sensibilizou, determinou. Tudo isso a gente pode dizer que foram verbos que caracterizam a vida de Neemias. E quais são os verbos que caracterizam a minha vida e a sua vida em relação a Deus? O que é que eu já fiz para Deus? O que é que você fez para Deus? O que é que nós fizemos para Deus? Preste bem atenção, eu elaborei 9 verbos para mim. Eu me perguntei: eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado? Neemias aproveitou. Eu tenho chorado pela penúria que é o reino de Deus hoje? Eu tenho me levantado para ajudar os menos favorecidos da sociedade hoje? Eu tenho resistido à tentação de me acomodar a um evangelho de domingo em domingo e só? E eu não faço nada para Deus durante a semana? Eu tenho resistido, eu tenho me irritado com aqueles que profanam a imagem de Deus constantemente. Isso me irrita. Eu tenho investido financeiramente na casa de Deus, constantemente, dando meu dízimo, minha oferta. Ou meu dízimo, minha oferta é sempre para mim, para o meu bolso, para o meu dinheiro, porque eu não posso, porque eu tenho que ter segurança. Eu tenho tentado pelo menos arrancar as ideias malignas da cabeça das pessoas. Eu tenho orado com orações curtas ou longas durante os meus dias, às vezes até por breves segundos, simplesmente dizendo assim: meu Deus, me ajuda, ou meu Deus, me orienta, ou meu Deus, me diz o que eu devo fazer.
Quais são os verbos da minha vida? O que eu tenho feito para Deus? Eu sei que alguma coisa eu tenho feito. Eu sei que alguns desses verbos eu tenho vivido. Mas será que tem sido o suficiente? O suficiente para eu orar a Deus e dizer assim: Senhor, lembra-te. E preste bem atenção, porque essa palavra lembra-te, no original, a raiz dela é marcar. O que Neemias está dizendo é assim: Deus, eu me irritei, eu atirei imóveis fora, eu expulsei gente do templo, eu bati em gente, espanquei gente, eu arranquei cabelo de gente. Agora marca isso aí, marca isso aí. Registra, marca isso aí. Porque tudo isso eu fiz para você. A gente pode dizer assim para Deus: Deus, lembre-se, eu mandei você marcar o que eu fiz, lembre-se do que eu fiz para você. A gente vive o tempo inteiro pedindo a Deus para Deus fazer coisa para a gente. Deus me faz, Deus não sei o quê, Deus. E o que é que a gente está fazendo para Deus? O que é que a gente pode dizer para ele assim? Lembre-se de que eu fiz isso. Marque aí que eu fiz isso. Oração e ação, ação e oração. Os dois caminhos que levaram Neemias a uma vida de pleno êxito. Pleno êxito. Concluindo, eu quero dizer o seguinte para os irmãos: a vida de Neemias, ela vai muito além dos muros de Jerusalém. Você entende agora? Por que o livro não acaba no capítulo 6, quando os muros são concluídos? Porque a vida dele vai muito, 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 muito mais além do que os muros de Jerusalém. Entenda o que eu quero dizer para você. Neemias foi muito mais do que um engenheiro. Neemias foi muito mais do que um mestre de obras. Neemias foi muito mais do que um construtor. Neemias foi muito, muito mais do que um empreiteiro. Ele foi um homem que fez diversas reformas, e não uma só, que foi a reconstrução dos muros. A mais fácil foi a reconstrução dos muros. O mais difícil era chegar no templo e jogar o móvel de quem estava lá dentro fora. O mais difícil era dizer assim: você está errado porque casou com uma pessoa errada, porque isso não é assim não, tem que ser diferente. O mais difícil era arrancar cabelo de gente da mão, na unha. Sendo isso vontade de Deus. Isso era o mais difícil. Então a vida de Neemias vai muito mais além do que simplesmente os muros de Jerusalém. Ele angariou antipatia, raiva daqueles que perderam seus privilégios. Ele ganhou ódio a ponto de pessoas quererem matá-lo. Mas, se ele ganhou antipatia, raiva e ódio, ele ganhou também uma outra coisa maravilhosa, que foi ter o seu pedido de oração respondido. Você viu quantas orações deles começam com essa palavra? Lembra-te, 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 lembra-te. Quase todas as pequenas orações dele começam com o lembra-te, lembra-te, lembra-te. Deus lembrou dele.
Deus nunca o esqueceu. E nunca, na verdade, ele passou por nenhuma dificuldade que pudesse ameaçar a vida dele. Porque era alguém que estava vivendo uma vida plenamente exitosa diante de Deus. E sabe quais são os dois textos bíblicos que respondem a essa oração de Neemias? Primeiro deles, Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 11, que diz assim para a gente: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o meu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Você viu como é que começa aqui? Porque Deus não é injusto. Para o quê? Para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. E ainda fazem, servindo aos santos, aos seus santos. Neemias trabalhou pelos santos de Deus. E o desejo de Deus é que cada um de nós continue com o mesmo empenho, com a mesma vontade de Neemias até o final. Até o final. Para a plena certeza da esperança que está em nosso coração de termos uma vida de êxito. Êxito. Segundo texto bíblico que eu quero concluir. Isaías 49, 15 e 16. Um texto muito conhecido da gente, mas que tem um término que eu acredito que foi escrito para Neemias. Não foi nem para mim nem para você, mas para Neemias. Diz assim esse texto bíblico: Sião dizia assim: o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde assim: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Aí vem a frase que não é nem para mim nem para você, mas é para Neemias. Ele conclui esse versículo dizendo assim: as suas muralhas estão continuamente diante de mim, Neemias. A Bíblia não diz isso, foi escrito para Neemias, não, sou eu que estou dizendo, viu? Mas quando eu vi essa frase, as suas muralhas, os muros que você construiu, estão diante de mim, constantemente. Como é que eu posso esquecer de você? Como é que eu posso esquecer de você? Não posso. Então, Neemias, quando você orar assim, lembra-te de mim, fica tranquilo. Porque eu não vou me esquecer de você. Eu não me esqueci de você. Eu não posso esquecer de você. Não só os seus muros estão diante de mim, mas o seu nome está gravado na palma da minha mão. Aí não é só para Neemias, não. Aí é para Neemias, para mim, para você e para cada um de nós. Porque o meu nome e o seu nome estão gravados nas mãos do nosso Deus. Você quer ter uma vida de êxito? Você quer ter uma vida plenamente exitosa? Qual é o caminho? É um caminho paralelo da oração e da ação. Da ação e da oração. No nome de Jesus. Amém e amém.